Boa noite e Ali Madete. E Ali Madete a todos os presentes. Damos por aberto o webinar de hoje, que se encontra inserido num ciclo de sessões sobre a educação, abertas aos membros da comunidade Ismaili e a todos os interessados. Hoje iremos falar sobre o tema da mobilidade da criança. Este é um tema relevante no âmbito do confinamento, em que as crianças defrontam-se com uma realidade que é pouco natural, onde passam grande parte dos seus dias em casa, sem poderem brincar ao ar livre, praticar desporto ou até passear. Sabemos também que esta é a era do conhecimento, e o conhecimento vem acompanhado por um aumento de consciencialização. Isto é, um maior conhecimento sobre os riscos existentes no mundo pode trazer uma maior consciencialização sobre as medidas de segurança a adotar para minimizar estes riscos. No entanto, hoje queremos abordar o assunto sobre uma perspectiva diferente. E se entendêssemos o que pode trazer à criança este confronto com o risco, com os perigos? Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. E para tal, o equilíbrio será sempre a resposta. Mas como encontrar o equilíbrio entre o encontro com o risco e a segurança dos nossos filhos? Esta foi uma questão que sempre se colocou, mas é ainda mais acentuada neste período de crise pandémica. O webinar de hoje será conduzido pelo professor Carlos Neto, professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a quem presto os meus agradecimentos por dispor do seu tempo para partilhar o seu conhecimento connosco. Aproveito ainda para agradecer a presença de todos os participantes que aqui se encontram. Passo agora a palavra à minha colega Soraya Juma. Boa noite e alimadete a todos. Damos sim por aberto o webinar com o título Fintar as Barreiras, a mobilidade da criança em tempos de isolamento social, com o professor Carlos Neto da Faculdade de Motricidade Humana. Estou aqui então para apresentar o nosso orador. E o professor Carlos Neto é professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, leciona algumas disciplinas como desenvolvimento motor e observação do desenvolvimento infantil, interessa-se em termos de investigação pelo estudo do desenvolvimento das habilidades motoras e efeitos de situações de ensino, entre outros o jogo e o desenvolvimento da criança e também o tema do bullying nos recreios escolares. Já foi presidente da Casa da Praia do Centro Dr. João dos Santos, fundador e antigo presidente da Sociedade Internacional para Estudos da Criança e é autor de várias publicações, incluindo o Jogo e Desenvolvimento da Criança. Neste webinar queria convidar-vos a colocar as questões que tiverem através da aplicação Q&A. Podem colocar as questões por escrito e então, na altura das perguntas e respostas, iremos colocar então as questões e pedir ao professor Carlos Neto que as responda. E aproveito também este pequeno tempo que tenho para convidar e divulgar o próximo webinar, que será no dia 17 de junho, com o professor José Reis Lagarto, da Universidade Católica Portuguesa, sobre o tema Jovens, Universidade e Literacia Digital, em que iremos abordar a importância das capacidades da tecnologia e literacia digital no futuro para o ensino superior. Professor Carlos Neto, passo agora a si a palavra. E obrigada. Ok, muito obrigado. Vou ver se consigo partilhar aqui a tela. Não estou a conseguir. Como é que eu faço isto? Há bocadinho deu.
escrever qual é que ele queres. Ok, já está. Não é assim. Não está a ver a minha fotografia. Não, tens que não estás a mostrar isso. Vai lá. Não. Não está É aí. esta aqui a apresentação? Não, não é, não está aí. Está aqui embaixo. É. Está aqui embaixo. É o PowerPoint, é este aqui, né? Não, este aqui embaixo. Está aqui este. Sim. Pronto. Depois já podes. Ok. Vamos ver, exato. Ok. Não me estão a ver, pois não? Estão. Está tudo ok. Estão a ver, portanto. Então, eu queria dizer boa noite e agradecer o convite que me foi endereçado. Obviamente, cumprimentar o Dr. Raim Cará, do AKEB, como chairman do Departamento de Educação, e também a Soraya, que foi a minha interlocutora durante este período, para organizarmos, portanto, este webinar sobre este tema, fintar as barreiras, a mobilidade da criança em tempos de isolamento social. Queria lhe agradecer toda a amabilidade que teve até ao momento nesta organização. Bem, cumprimentar também toda a comunidade ismaelita e todos os outros eventuais assistentes, portanto, a esta sessão. Eu gostava de começar por dizer que as crianças são sábias a fintar as barreiras e a ultrapassar obstáculos sobre o brincar e a mobilidade. As crianças são sábias porque, para todos os efeitos, elas têm uma percepção de que estamos numa fase difícil, numa fase de transição, e nós necessitamos urgentemente de ter mais consciência não só da sustentabilidade do planeta, como também da sustentabilidade da própria infância, do próprio ser humano. Estou convicto que esta pandemia nos veio trazer esta possibilidade de estarmos confinados em casa e obtermos essa consciência, porque tivemos necessidade de interiorizar o facto de estarmos prisioneiros e fechados dentro de casa. E isso é algo, de novo, é algo que provavelmente esta geração e as gerações mais antigas nunca tinham vivido. E, portanto, parece-me ser um bom ponto de partida para fazermos esta reflexão. Eu gostava de começar por dizer que antes do confinamento já as crianças estavam confinadas, não é? O que significa que elas já estavam de algum modo prisioneiras em função de uma dificuldade que existe entre o tempo que os adultos trabalham, o tempo que ela estava na escola e, por outro lado, a dificuldade em usufruir daquilo que a comunidade nos pode oferecer. Estou a falar da rua, da cidade, dos locais onde vivemos. E se nós observarmos estes desafios futuros para a saúde pública, nós podemos dizer que antes da pandemia as crianças já tinham problemas de algum modo sérios, não só quanto a padrões de comportamento alimentar e de sono, como sabemos, por outro lado uma cultura lúdica e sedentária já muito avançada e que nós tínhamos tentado, de algum modo, ao longo destes últimos anos, tentar demonstrar que essa situação era muito preocupante, para além de uma crescente densidade populacional e de tráfego que vem invadir completamente as nossas cidades de um ponto de vista urbanístico, não é? E também uma grande preocupação com a segurança das crianças, quando nós sabemos que as crianças só são seguras se estiverem confronto com o risco, confronto com a adversidade, não é? Nós somos um animal que tem uma infância muito longa e, portanto, temos muito tempo para aprender, mas as crianças estão hoje demasiadamente super protegidas e muitas vezes rodeadas de uma dimensão à volta delas demasiadamente organizada, estruturada, com muitas atividades, com uma agenda muito subcarregada, não é? E houve, obviamente, um grande escasso contato com o exterior, com a natureza. A natureza basicamente desapareceu do contato físico das crianças e do seu cotidiano, para além de ter aumentado, de algum modo, a níveis muito preocupantes, a questão da inatividade física, o excesso de peso, a obesidade infantil, a diabetes, entre outras doenças. Portanto, temos, antes desta pandemia aparecer, que foi repentina, estranha e também, podemos dizer, inoportuna, já as crianças estavam a viver uma situação preocupante de confinamento, de aprisionamento dos seus corpos, quer na escola, quer em casa, não é? Nós podemos dizer que nas últimas décadas, principalmente nos últimos 30 anos, nós observamos uma decadência muito pronunciada do declínio do brincar e do jogo de atividade física,
quer dizer que os corpos estão demasiadamente esquecidos, dando-se um grande relevo às aprendizagens académicas, não é? E isso criou uma situação muito desesperante de literacia motora, não é? De cultura motora na criança, mas o que é mais preocupante além disso é o aumento substancial das ordens mentais. Estou a falar do aumento da ansiedade, da depressão, também, obviamente, do déficit de atenção e hiperatividade e do stress. E o que é mais preocupante são o aparecimento de taxas de sentimentos de suicídio entre os 15 e os 25 anos. Não é? Isso aconteceu em todo o mundo, em países desenvolvidos, e Portugal não escapa, porque se formos observar essas taxas em Portugal, elas aumentaram nos últimos 10 anos de forma muito elevada. Isso deve-se provavelmente a uma transição epidemiológica, a uma transição demográfica, porque de facto as sociedades são cada vez mais multiculturais, também uma transição nutricional e transição digital. A sociedade digital veio para ficar e também, obviamente, uma diminuição muito grande de jogo de atividade física, porque os corpos tornaram-se mais sedentários, tornaram-se mais cheios de inatividade física. Podemos dizer que esta pandemia veio trazer alguns problemas no que diz respeito ao corpo. Nos últimos 3 meses estivemos fechados em casa e tivemos a oportunidade de perceber que os corpos passaram a estar inativos, não é? Quer dizer que aumentou ainda mais a gravidade da situação que tínhamos. Mas é preciso, de facto, aprender a viver na incerteza, num certo caos. Não é? Esta incerteza porque nós não sabemos como é que uma estrutura micro invadiu a estrutura macro e deu cabo dela, não é? E, por outro lado, instalou-se, para além do vírus, uma pandemia muito alargada de medo. O medo faz parte da natureza humana, mas nós temos que encontrar esta resiliência interna do organismo para poder combater, de facto, esta dimensão do medo. A incerteza do contato com o outro, o desconfiar quando estamos presentes com os outros, e isso é algo que na humanidade nunca tinha acontecido, não é? Ora, qual é a melhor solução? Qual é o milagre para combatermos este vírus e esta pandemia? Para mim é o brincar, é o ser ativo, é a solução ancestral que temos nas nossas mãos, porque o brincar é um instrumento poderoso que as crianças, os jovens, os adultos, os idosos têm na sua mão para poderem ter mais saúde mental e para ter mais saúde física. Mexendo o corpo com alegria, com prazer, com sentimento de partilha, com sentimento de relação emocional e social com os outros, é possível adquirirmos essa capacidade de imunidade ou essa capacidade de superação. O confinamento em casa, com certeza que aumentou muito este sedentarismo, porque, obviamente, passou a haver uma troika que se instalou em casa, que diz respeito, por um lado, à percepção visual, a cultura dos ecrãs e o corpo que é vivido na ponta dos dedos, não é? Quer dizer que o corpo ficou decepado, não é? Da sua integralidade completa, que é um corpo em movimento, e passou a estar num corpo sentado, no ensino à distância, em que o professor voltou para casa, em que os pais se tornaram professores, não é? E para algumas famílias isso foi muito interessante, porque permitiu tomar mais consciência do que é viver com os filhos. Para outros foi um verdadeiro inferno, porque isto tem limites, não é? Essa relação tem limites. E por isso hoje vivemos uma situação mais interessante, mais desafiante, que é o regresso à escola. Não é? Eu acho que as crianças estão muito felizes, principalmente dos jardins de infância e das creches, de poderem ter voltado à escola e voltar a ver com os amigos e conviver com eles e poder brincar mais e estar ao ar livre. Portanto, este regresso à escola após o isolamento social é muito importante. Nós sabemos que as crianças, antes do confinamento, elas tinham, ainda que tivessem atividades muito organizadas, mas tinham tempo de estar na escola, de estar no recreio, tinham autonomia em termos de atividades mais estruturadas ou menos estruturadas, tinham também, após a escola, tinham também algum contato com a comunidade, com a rua, e isso desapareceu completamente, portanto ficou tudo em casa. E neste sentido, o regresso à escola pode ter um papel aqui muito importante para que o nosso cérebro fique mais clarificado, fique mais arejado, não é? Porque, de facto, este aprisionamento é fatal.
E o brincar e ter mais mobilidade na rua e da cidade é aquilo que nós desejamos que possamos voltar a ter. E as crianças também. Portanto, há aqui uma questão muito interessante, que é a questão da gestão do tempo, não é? Como é que se pode, eventualmente, ter maior equilíbrio entre um tempo organizado e um tempo livre. Provavelmente isto é um convite aos pais e à sociedade em geral e às políticas públicas para que possamos aprender com esta pandemia que no futuro necessitamos de esta gestão do tempo ser mais bem feita para darmos mais felicidade e mais capacidade de desenvolvimento empreendedor e com sucesso para as nossas crianças. Não sei de que modo é que estas crianças ficaram marcadas, principalmente dos 0 aos 12 anos, não sei como é que ficaram marcadas com estes 3 meses de confinamento. E se eventualmente ainda podemos ter outras crises futuras, porque não sabemos se os surtos vão aparecer, mas estou convicto que nós vamos ser capazes de derrotar este inimigo invisível que é este vírus. Os dados que nós temos recentes, que fizemos através da Faculdade de Universidade Humana e através de outras instituições, demonstram-nos uma situação relativamente preocupante. Não quero que leiam os dados de uma forma muito detalhada, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Mas podemos dizer que 80% das crianças que viveram em confinamento em casa passaram esse tempo em atividades sedentárias, não é? O que é altamente preocupante. Mexem-se mais quando vivem em habitações que têm quintal, têm espaço, do que portanto, em apartamentos, não é? Por outro lado, brincam também mais, são mais ativos se têm irmãos em casa. Quer dizer que há mais possibilidades de terem mais atividade física. E também se os pais têm possibilidade de estarem mais disponíveis, não é? Este tempo sedentário e passado predominantemente frente ao ecrã, quer através de teletrabalho ou telescola e ecrã lúdico, foi muito denso, foi muito grande. Só para terem uma ideia, as crianças dos 6 aos 9 anos passaram cerca de 78% frente ao ecrã. Dos 3 aos 5, 72% e 63% dos 0 aos 2 anos de idade. Ora, se até antes da pandemia havia algumas críticas de nós colocarmos dispositivos digitais até crianças até aos 5 anos, praticamente essa reflexão desapareceu porque obrigou os pais a entreterem as crianças em casa de qualquer forma. Não é? Para terem uma ideia também, o tempo de atividade física organizada, brincar e passear o cão, porque o passear o cão passou a ser uma categoria importante para quem tem animais domésticos, não é? Eu costumo dizer que eu vejo da minha janela muitos cães a passear, mas não vejo crianças, não é? Significa que elas ficam sentadas no sofá. Para terem uma ideia, neste tempo de pandemia, as crianças dos 10 aos 12 anos só brincaram 16%, dos 6 aos 9, 36%, dos 3 aos 5, 51% e dos 0 aos 2 anos, 58%. Portanto, é algo interessante de observarmos. Também a Direção-Geral de Saúde e o Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina de Lisboa publicou um estudo recente que, a partir dos 16 anos, nós tivemos também uma percentagem de 70% de tempo sedentário. Não é? Portanto, o que é que está aqui em causa? Está aqui em causa um corpo que não se mexe, não é? Um corpo que não tem mobilidade. E isso tem muitas consequências. Há um outro estudo também recente que demonstra que, em média, as horas que se passaram a ter em casa, quer crianças, adultos, foi na ordem das 6 horas por dia. Não é? Ora, isto é trágico, não é? É algo que é muito trágico. E é trágico porquê? Porque isto provoca uma hecatombe anatómica, uma hecatombe muscular e mental. O estar sentado é talvez hoje a maior doença do século. Não é? Não só porque provoca doenças de coluna, como provoca doenças visuais, e não sabemos a médio e a longo prazo quais são as consequências de estar muitas horas frente ao ecrã. A investigação científica ainda não demonstrou quais são essas consequências, mas sabemos que isso tem, obviamente, na fragilidade que o ser humano já apresenta na coluna, quer ao nível cervical, quer ao nível lombar, e também ao nível muscular, muitas inconvenientes de estar muitas horas sentados, não é? As crianças não aguentam estar tantas horas, não é? Já na escola acontecia, agora em casa isso agravou-se, não é?
quer não só para os membros superiores e também para o posicionamento postural, como também ao nível da visão, porque nós não sabemos inclusivamente quais são os efeitos negativos que pode ter os ecrãs em relação ao sistema nervoso central, quando as crianças ainda estão em desenvolvimento, não é? Mas também ao nível dos membros inferiores, não é? Porque, de facto, quando não há mobilidade do corpo na sua totalidade e esta posição, esta postura de sentado, traz imensos prejuízos em vários setores orgânicos, emocionais, sociais e também, obviamente, mentais. Esta é uma questão que nós ainda não podemos avaliar com alguma certeza, só provavelmente daqui a alguns anos é que a gente pode ter uma noção mais aprofundada destes efeitos a médio e a longo prazo. Queria dizer-vos também que este estudo que foi lançado na Lancet recentemente, antes da pandemia, demonstra que em todo o mundo nós temos uma percentagem entre 70% a 80% de inatividade física, o que significa que os corpos estão amordaçados, prisioneiros em diferentes lógicas de funcionamento do seu cotidiano, e isto tem imensas consequências negativas para a saúde física e para a saúde mental. Em Portugal, nós supomos que estes valores andarão entre 75% a 80% de inatividade física a partir dos 16 anos de idade. Ora, o que é que nós estamos aqui? Perante esta pandemia, coloca-se com mais celeridade esta cultura híbrida em que estamos a viver. Se por um lado nós temos a consciência de que temos que ter mais capacidade de olhar o nosso corpo, de tratar dele de uma forma mais saudável em termos de maior silêncio, de maior escuta, de maior interioridade, de mais relação com a natureza, de vivermos mais devagar e não tão depressa, porque as pessoas vivem uma vida a correr, não é? E as crianças precisam que haja afeto, que haja emoção, que haja carinho, que haja colo, não é? E se por um lado é verdade que este confronto coloca aqui um risco e uma incerteza calculada de termos necessidade de voltar ao espaço natural, ao silêncio e também à capacidade de escutar e de contemplar a natureza, a cidade, a rua, caminhar devagar, poder ter uma percepção de si mesmo. Por outro lado, nós temos uma sedução que é a evolução da tecnologia. Portanto, com uma face adopta-se o futuro, com outra face resgata-se o passado. E vivemos nesta contradição, todos nós, praticamente hoje em todo o mundo, não é? É óbvio que as novas culturas digitais vieram para ficar, já estão, e o futuro é muito incerto e vamos assistir com certeza a muitas mudanças para um mundo virtual, para um mundo físico digital. Já estão aí muitos sinais da inteligência artificial, da robótica, da genética, das neurociências, de que nós vamos viver este drama durante alguns anos. Provavelmente nunca mais vamos regressar ao passado de um corpo espontâneo, natural, que vive o tempo numa dimensão mais profunda, mas vivemos agitados, à pressa, com o corpo sem ter capacidade de tomar consciência de que estamos a entrar num suicídio espiritual, não é? Um estudo que fizemos na faculdade demonstra-nos também que a mobilidade das crianças diminuiu muito consideravelmente. Aqui vem um estudo que foi feito em 16 países e Portugal encontra-se em 14º lugar, ficou em último lugar. O que significa que em tarefas do dia a dia, como atravessar a rua sozinho, ir para a escola a pé, ou vir da escola, de regressar a casa, sair depois do escurecer, andar sozinho em transportes públicos, andar de bicicleta, caminhando livremente, essa permissão não lhe é dada. Quer dizer que as crianças têm uma autonomia e uma independência de mobilidade muito tardia. Nas nossas gerações, eu tenho 69 anos, e eu brincava basicamente a maior parte do dia na rua. E era com os meus amigos que nós fazíamos grandes conquistas. Provavelmente as pessoas que me estão a ouvir têm memórias da sua infância muito ricas, porque muito daquilo que elas aprenderam foi de forma informal e de forma a brincar na rua com aquilo que a rua dava. Provavelmente com materiais naturais, subindo às árvores, subindo muros, atravessando rios, assaltando castelos. Hoje isso não é possível. As crianças veem o território pelo vidro do automóvel.
não têm identidade do lugar onde vivem, onde crescem. Para terem uma ideia, em relação aos países nórdicos, que têm climas muito mais austeros, não é? Nós em Portugal temos um país absolutamente fabuloso, fantástico, de clima, de cultura, mas as nossas crianças só têm permissão de ter autonomia por volta dos 13, 14 anos. Enquanto nos países da Norte da Europa nós observamos crianças com 6, 7 anos já vão a pé ou de bicicleta para a escola. Não é? Portanto, há aqui uma assimetria entre Norte e Sul da Europa, e ainda como outros países que, se vocês repararem neste ranking, a Finlândia, a Alemanha, a Noruega, a Suécia aparecem em primeiros lugares, e em último lugar aparece Itália, Portugal e a África do Sul, que tem um país muito violento e por isso impede que haja segurança para que as crianças possam andar no meio urbano. Quer dizer que nós temos uma política urbana que não favorece a autonomia nem a mobilidade. E para além disso temos outros aspectos que nós vamos falar mais à frente. Mas este problema da autonomia e da mobilidade é algo que se coloca agora nesta situação pós-pandémica. Nós devemos reconquistar a rua como local de brincar, como local de encontro, como local de festa e voltar a conquistar a cidade, de modo a que nós tenhamos uma vida mais prazerosa, não é? Portanto, temos aqui uma situação de sedentarismo, iliteracia física, motora e emocional muito grande, é um problema grave de saúde pública. E qual é o melhor medicamento? O melhor medicamento é, de facto, o jogo, o brincar, a atividade física. Essas são as soluções mais milagrosas, portanto, que podemos ter para ultrapassar esta situação. Necessitamos, portanto, de políticas públicas e de uma população infantil ativa, não é? Como sabem, a Declaração Internacional dos Direitos da Criança, que em 1989 foi definida, já a partir da Declaração Universal dos Direitos da Criança em 20 de novembro de 1959, e há 2 direitos que eu gostava aqui de lembrar. Há muitos mais direitos, mas há 2 que eu gostava de recordar a todas as pessoas que nos estão a ouvir. O primeiro é o artigo 31º, que é o direito ao brincar, não é? As crianças têm o direito de brincar, direito ao lazer, ao jogo e aos tempos livres, mas também o direito à participação. Significa que temos que ouvir as crianças sobre os seus desejos, os seus progressos, as suas expectativas em relação ao projeto que cada um tem, não é? E de exprimir livremente a sua opinião de acordo com a sua idade e com o seu nível de maturidade. Não é? Este é um assunto que eu penso que deve estar na agenda das instituições, das famílias e também das comunidades. Respeitar aquilo que os países membros acordaram nesta declaração internacional. Nós podemos dizer que hoje os estudos demonstram claramente que as crianças que não brincam na infância, porque a infância só se vive uma vez, não é? Não tem retrocesso. As crianças que foram felizes na infância foram também felizes na vida adulta. E se brincaram muito na infância, tiveram sucesso e foram empreendedoras no futuro. Nós sabemos por estudos de investigação que quando as crianças são privadas de brincar e serem ativas, elas têm um menor desenvolvimento de áreas importantes como o córtex pré-frontal e a edificação de um cérebro pró-social, assim como podem ter comportamentos de comportamento negativo, inadequado, ou mesmo violência, ou bullying e até indisciplina. Muitos casos que nós conhecemos de indisciplina escolar deve-se ao facto dessas crianças eventualmente não terem o tempo necessário para serem crianças. É tempo de devolver a infância à criança, não é? De a viver de forma plena. E obviamente, há uma relação muito forte, crianças que brincam muito e ter sucesso escolar. Também se sabe isso, não é? Assim como as relações sociais comprometidas entre pares podem aumentar se as crianças não brincam. Assim como tendências para problemas com a justiça, mais tarde. Nós temos alguns estudos feitos estudos longitudinais que demonstraram que os prisioneiros que estão nas prisões provavelmente não tiveram uma infância feliz, nem brincaram o suficiente. E isso provoca também problemas muito sérios quando há as transições da infância para a puberdade e da puberdade para a adolescência e da adolescência para a idade adulta. São transições difíceis e principalmente na adolescência, porque é preciso ter conhecimento de si, ter sentimento de si, e brincar promove tudo isso. Não é? O brincar é um comportamento poderoso, não é um comportamento de segunda escolha, não é um comportamento inútil, é um comportamento fundamental. Quer pais, quer professores, quer adultos, quer políticos têm que meter isto na cabeça. O brincar é um comportamento fundamental, não é de segunda escolha, porque ele permite aumentar a capacidade adaptativa, permite
também melhorar a cultura de sobrevivência, como acontece em todos os animais, o confronto com a adversidade, a regulação emocional, que é das coisas mais importantes na educação de uma criança. Por outro lado, sentimentos de autoconfiança e de relação social, para além das competências motoras e cognitivas. Nós temos hoje uma ideia muito clara que o brincar tem um efeito terapêutico no desenvolvimento humano. Para além de ter um efeito educacional, também tem um impacto terapêutico. E é preciso não esquecer isso. Se nós observarmos, as crianças brincam menos que os prisioneiros nas prisões. E isso é muito preocupante. As crianças portuguesas brincam, em média, menos de 2 horas por dia, porque têm o tempo todo organizado, com agendas completamente preenchidas. Nós temos que alterar. E agora, neste período pós-pandemia, ainda mais consciência existe para que isso seja possível fazer como grande prioridade no regresso às escolas e à vida normalizada. Portanto, o brincar e ser ativo desenvolve essencialmente 2 grandes capacidades, uma capacidade adaptativa emocional, cognitiva, motora e também social, para além de desenvolver uma grande capacidade criativa. E são estes aspectos do brincar que são depois essenciais para o futuro do trabalho. Porque nós podemos dizer que nós temos currículos nas escolas que são currículos duros e currículos moles, não é? Os currículos duros são os conteúdos mais relacionados com os saberes tradicionais, ler, escrever, contar, etc. E depois temos os saberes mais relacionados com a pessoa. E é preciso que a escola compreenda que necessita de ver não só alunos, mas ver pessoas. Pessoas que são todas elas diferentes. E o que é fundamental para o futuro, na reinvenção do mundo, na reinvenção da escola, na reinvenção do ser humano, é ser capaz de resolver problemas complexos, ter pensamento crítico, ser criativo, motivar equipas e saber comunicar. As escolas devem partir hoje do princípio que a partir dos 8, 9 anos de idade, todo o conhecimento está disponível nos dispositivos digitais, é só lá ir buscar o conhecimento, e os professores podem utilizá-lo de forma adequada, e as crianças poderem evoluir no sentido de se transformarem, de facto, em pessoas com sabedoria pessoal, com sabedoria individual, em função das suas características, em função dos seus talentos, não é? Por isso, o brincar é um comportamento observável quase em todas as espécies animais e principalmente na infância. Quando nós olhamos para animais mais próximos do homem, nós vemos que este comportamento é estruturador. É um comportamento que permite que haja busca, que haja sucesso, que haja prazer. O brincar, eu podia defini-lo como se fosse um santuário, não é? Onde a criança se ausenta, onde a criança é capaz de se superar, é capaz de se transcender. Brincar é estar perto dos deuses, não é? Brincar é suspender-se, não é? E por isso as crianças precisam desse tempo. O adulto necessita de olhar para si nas suas memórias de infância e perceber que os seus filhos ou os seus alunos precisam desse tempo. E é preciso acabar com as campainhas como se fossem fábricas nas escolas, não é? Porque as crianças têm que brincar no seu tempo, na sua perspectiva do que é a noção de tempo e de espaço, não é? Em qualquer altura se pode brincar, em qualquer altura da vida se pode brincar. E nós temos que reaprender também a brincar para darmos mais significado à nossa existência, não é? Nestas 3 formas de brincar e de ser ativo, o jogo simbólico, o jogo social e o jogo de atividade física. Basicamente nós temos 4 dinâmicas de brincadeira. O jogo de atividade física, perseguir, ser perseguido e lutar é um comportamento ancestral, que tem milhões de anos, está no nosso inconsciente. Por isso é necessário que deixem que as crianças brinquem ao agarra e foge, às escondidas, aos polícias e ladrões, todas essas brincadeiras que são naturais. Se vocês olharem para as crianças quando estão livres, elas perseguem-se, são perseguidas e tocam-se, agarram-se. E isso é fundamental para quê? Para educar a agressividade humana. As guerras ainda estão por aí, não desapareceram na vida humana. Porque o homem é um ser agressivo, é um animal agressivo, mas é um animal social e cultural. É um animal que tem 3 cérebros. É o único animal que pensa. É o único animal que tem testa, por isso é que contesta, não é? É o único animal que tem um córtex que lhe permite ter consciência da abstração. E por isso ela brinca ou faz de conta. Faz de conta que mata o outro e ao mesmo tempo ressuscita-se, não é? Significa que o brincar com os objetos, com
em atividades manuais, jogos de, podemos ver, jogos de criativos manuais, ou mesmo o faz de conta, ou o jogo social, são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do cérebro humano. Não é? Por isso eu diria que em tempo de confinamento nós precisamos de desconstruir este medo que está a existir na sociedade de que as crianças têm que manter distância social ou têm que não poder ter contato físico, porque reparem, crianças dos 0 até aos 7, 8 anos têm mesmo que se tocar. É impossível. É impossível elas não se tocarem quando estão em casa ou quando estão na escola ou quando estão na rua. O contato físico é uma categoria absolutamente essencial na vida humana. Querem crianças, querem adultos. Mas é óbvio que com esta pandemia temos que ter alguns cuidados do ponto de vista de proteção das crianças em relação a este vírus. Mas é óbvio que temos que desconstruir esse medo que está nas escolas para permitir que elas possam tocar-se, para que elas se possam abraçar, para que o espaço de ação tenha bons estímulos para que elas possam ter atividades interessantes. E essa distância do contato ser bem gerida, porque elas têm muitas brincadeiras que necessitam de fazer através também da utilização de objetos naturais que a própria natureza oferece, do espaço exterior das escolas, e também respeitar, sempre que for possível, as regras sanitárias, mas não fazer dessas regras sanitárias dinâmicas obsessivas e patológicas que coloquem a escola numa situação de terror ou de medo. Pelo contrário, temos que simplificar essa atitude mental, porque as crianças são puras, as crianças são de facto absolutamente transparentes, não é? E elas não se infectam. A única situação que temos que ter é o cuidado dos adultos se protegerem, porque as crianças não infectam os adultos, não é? Por isso, elas têm que brincar às lutas, perseguir e ser perseguidos, é uma forma de civilizar o corpo, não é? Não tenham medo de pôr brinquedos bélicos, porque as crianças matam-se simbolicamente, metaforicamente, e os espaços exteriores deveriam ter muitas brincadeiras deste tipo para que essa agressividade possa ser educada numa dimensão do fair play, de valores. Eu costumo dizer, brincar às lutas é civilizar o corpo, não é? E também ter contato com o risco. As crianças não são angelicais, não é? As crianças não são anjos. As crianças são impertinentes, são aterradoras, são terroristas, têm necessidade de ter muita energia para despender, têm, obviamente, um corpo que implica conhecer, um desejo de conhecer o mundo, um desejo de se superar, um desejo de ultrapassar o risco. Isso é absolutamente essencial. Isso acontece com todos os animais. Todos os animais correm riscos na infância. Não é? Criança saudável é aquela que tem os joelhos esfolados. Não é? E o que nós observamos na maior parte dos casos é que hoje as crianças têm os joelhos todos limpos. Não é? Por isso é preciso dar oportunidades nos espaços exteriores, quando regressarem agora às escolas ou quando regressarem às ruas, elas possam subir às árvores, possam fazer atividades inabituais, possam colocar o seu corpo perante riscos controlados. Criança que se confronta com o risco é mais segura. Criança que não se confronta com o risco é mais propensa para o acidente. Tudo isto é sabido, é conhecido. As crianças têm uma grande capacidade de controle emocional. Elas sabem qual é o limite. E os adultos normalmente têm aqui uma grande dificuldade em perceber esta noção de risco na infância, não é? As crianças precisam de passar por estas experiências, de as viver intensamente, para terem a noção dos limites do seu próprio corpo. Por isso é que hoje o que assistimos numa grande parte dos casos são crianças imaturas, emocionalmente e do ponto de vista motor. Eu trabalho há 47 anos com crianças dos 3 aos 12 anos e vejo uma decadência enorme do ponto de vista motor. Tenho crianças que não sabem saltar ao pé coxinho aos 5 anos, que não sabem saltar à corda aos 8, que não sabem atar os sapatos aos 4, 5 anos, que não sabem vestir a roupa aos 5 anos de idade. É algo que é preocupante, porque há um excesso de proteção. Proteger as crianças demasiado não é bom. É preciso haver aqui um bom senso, um equilíbrio entre não dar tudo pronto à criança, dar tudo terminado e feito e dar-lhes capacidade de adaptação, não é? Permitindo que haja tédio e permitindo também que haja frustração. É essencial. A educação de uma criança implica que haja autoridade do adulto, que haja regras, mas ao mesmo tempo que haja liberdade de ação.
libertem as crianças dessa subjugação ansiosa dos pais de terem as crianças quietas, sentadas e em silêncio. Isso não corresponde à infância. Carlos, queria só pedir-lhe, temos mais uns minutinhos, 2 minutos até às perguntas e respostas, não sei se está... Eu estou muito longe de terminar, mas vou avançando. Pronto, acabar com a cultura do medo. Nós necessitamos, de facto, neste regresso ao futuro, reinventando o presente em tempo de pandemia, de mudar a escola para um novo paradigma, de tornar as ruas e cidades mais verdes, de maior participação urbana e urbanística, de ultrapassar o déficit de contato com a natureza, mais mobilidade e interação social, mais tempo livre em casa, na escola e na comunidade, aumentar a literacia motora lúdica e, obviamente, digital, porque veio para ficar, e melhor qualidade do bem-estar. E é óbvio que a escola não é só a sala de aula. A escola é mais do que a sala de aula, é também o espaço exterior. Eu, neste momento, acho que para a criança ser criança tem que, de facto, ter experiências significativas do seu corpo, tomar consciência do seu corpo, em termos de motricidade, de expressões, de comunicação, de autorregulação. As emoções fazem parte, não é? Recentemente saiu na revista Times, na capa da revista Times, uma notícia muito interessante. Isto foi em janeiro, antes da pandemia. Corpos ativos dão cérebros ativos. Isto é uma palavra fantástica para nos dizer que as coisas não aprendem sentadas, não é? Temos que acabar com essa pandemia do estar sentado. E demonstra-se pela eletromiografia e também pela ressonância magnética que as crianças mais ativas aprendem mais. O corpo das crianças está esquecido na escola. Na escola não entra só o cérebro, entra o corpo todo. Entram as emoções, entra o relacionamento social. O corpo é mais que o cérebro. É urgente acabar com essa visão cartesiana da educação na escola. José Tolentino de Mendonça, recentemente, foi no domingo, ou na semana passada, escreveu um artigo absolutamente extraordinário em que ele dizia: não é possível excluir o corpo da escola porque através dele que damos significado ao mundo, não é? Por isso, nas palavras de Damásio, nós temos que olhar hoje para o nosso corpo numa dimensão dos sentimentos, das emoções e das decisões. E a escola tem que acabar com esse modelo cartesiano de ver uma educação só centrada nas aquisições académicas e esquecer que o corpo tem mais que isso. O corpo é um todo, que tem mais necessidade de ter dinâmicas de vinculação afetiva e de empatia, não é? Diria que é necessário uma educação nas primeiras idades que tenha um corpo relacional, em que a formação seja traduzida em formação de pequenos pesquisadores. O que é que eu quero dizer com isto? Este é talvez o slide mais importante da minha comunicação de hoje, que é tentar dizer que neste regresso à escola, neste regresso à rua, ou mesmo em casa, é preciso que eu olhe para a criança e dar-lhe autonomia para que ela faça as suas experiências, no sentido de dar as forças do inconsciente, individual e coletivo, de despertar desejos e buscar desejos, de compreender a complexidade do corpo e da natureza, desenvolver a curiosidade, a autonomia e a participação, libertar-se do medo, das topofobias, da busca de prazer e dar sentido à existência e naturalizar o contexto virtual, não é? Mais saúde física e mental. Buscar que as crianças possam explorar elas próprias a complexidade dos fenómenos. Uma escola que possa trabalhar não em função de disciplinas, não em função de saberes standardizados, reprodutivos, mas uma escola que possa basear-se na criatividade, na flexibilidade e na procura do conhecimento. Explorar e investigar o meio natural, de modo a que possamos criar cientistas, logo a começar na creche, não é? De eles serem capazes de resolver problemas, ter uma boa relação social, uma boa relação emocional, terem autoestima, felicidade e sentido de humor. Para isso tem que ter risco e tem que ter muito brincar, não é? Para que tenhamos crianças com capacidade de dar múltiplas respostas adaptativas. Nós hoje temos uma escola em que entram todos diferentes e saem todos iguais. Aprendem no mesmo sítio, à mesma hora e no mesmo lugar. Temos que acabar com essa escola. Esta pandemia vai-nos dar-nos esta mensagem de que temos que alterar a escola para uma dimensão para o futuro, que é incerto, como é óbvio. Sr. Carlos, não sei se podemos passar para as perguntas. Vamos terminar já. Definir um novo modelo de educação significa, então, desenvolver conhecimentos de cidadania global, desenvolver capacidade de intuição e criatividade, desenvolver competências interpessoais, autoaprendizagem personalizada, aprendizagem acessível e inclusiva, aprendizagem colaborativa e centrada em problemas e aprendizagem ao longo da vida.
não podemos ter uma escola tradicional conservadora. E qual é, então, eu acabava com esta mensagem, qual é a melhor forma de combater este vírus no regresso à escola? Como podemos conviver com a pandemia? Decretar o estado de emergência das crianças brincarem ao ar livre e de forma livre. Crescer no exterior. Acabar com essa ideia de que há sala de aula e recreio. Não, há a escola inteira, que tem um projeto educativo para o interior e para o exterior, em que as crianças possam, de facto, circular entre o interior e o exterior, com propostas aliciantes, não é? Em que tenhamos um novo design do espaço exterior, para que elas possam naturalizar um espaço humanizado e naturalizado. Vamos humanizar a escola, vamos naturalizar o espaço, vamos permitir que as crianças tenham experiências significativas, que tenham uma experienciação do seu próprio corpo para dar sentido ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento emocional. E para acabar, Soraya, peço desculpa só, que tenham mais contato com os elementos naturais. Não é brincar com brinquedos, não é? Com materiais soltos. Ponham materiais soltos no espaço exterior e interior, materiais naturais, que as neurociências demonstraram que o contato com a natureza é benéfico em todos os aspectos, não é? Com escolas agradáveis, com meios naturais agradáveis, em que possa desenvolver a curiosidade e a preparação para o futuro, contato com a natureza, não é? E cidades ativas, obviamente, ruas ativas. Temos que transformar a casa, a cidade e a rua, para termos mais crianças no futuro, não é? E fazermos da cidade um playground, não é? Um grande playground em que necessitamos de libertar as crianças para que tenham uma participação e uma cidadania mais ativa, mais mobilidade, risco e autonomia e, de facto, mais solidariedade. E era aqui que eu queria acabar e agradecer a vossa atenção. Obrigada, professor Carlos. Peço desculpa por ter apressado Não um tem bocadinho. problema. Acho que ultrapassei 40 minutos. Um bocadinho, mas de facto, à medida que ia falando, eu também, enquanto mãe de 1 e meio, está um a caminho, foram-me surgindo aqui algumas questões, mas que o professor Carlos muito bem foi respondendo ao longo da sua apresentação. Uma das perguntas que também estava na divulgação do webinar de hoje era se de facto as crianças devem brincar na rua durante a pandemia, e em toda a sua apresentação, claro que o professor Carlos enfatizou bastante que sim, devem brincar na rua. É muito importante o contacto com o exterior, com a natureza, mas de facto, para alguns pais que ainda têm bastante receio, eu coloco a pergunta como podemos permitir então às crianças, perante este risco, estas medidas todas que nos dizem para adotar, como podemos permitir às crianças brincar na rua? Muito bem, essa pergunta é muito pertinente e agradeço, Soraya. De facto, as crianças no pré-escolar e na creche já estão nas escolas e, portanto, já têm alguma oportunidade de poderem melhorar esse tempo de brincar com os amigos e brincar nos espaços exteriores. Foi a sugestão que eu tenho dado há cerca de 3 meses atrás, tenho dado essa sugestão. Acho que foi adotada pela Direção-Geral de Saúde, no sentido das crianças poderem brincar livremente no recreio, no espaço exterior. Isso já está a ser implementado, portanto, pelas escolas, quer jardins de infância, quer creches. Agora, as crianças que estão confinadas ainda em casa, do primeiro ano, portanto, do ensino básico, portanto, do primeiro ciclo, até às crianças do 10º ano, que continuam em casa, eu penso que a melhor sugestão que eu poderia fazer aos pais era conseguirem encontrar tempo disponível, pais disponíveis, para saírem com as crianças, em segurança, obviamente, sem se envolverem, portanto, em dinâmicas sociais muito intensas, não é? Em grupos muito densos, mas nós temos em Portugal um clima fantástico e temos espaço exterior na rua que podemos passear com as crianças, caminhando, andando de bicicleta, podendo apenas andar de skate, levar uma bola e os pais poderem brincar com os filhos, mas também, obviamente, não só na rua, como também poder percorrer algumas zonas que estão demarcadas pelos municípios onde as pessoas se podem dirigir, nesta fase de transição que estamos agora a viver, na terceira fase do desconfinamento, e eu acho que os pais não deveriam ter receio, porque este vírus é menos perigoso do que se diz,
Eu acho que temos que desconstruir esse medo. Os pais podem ir à vontade para a rua brincar com os seus filhos, desde que vão com as suas máscaras, deixem os filhos sem máscaras porque eles não precisam delas, não é? E possam brincar livremente levando equipamentos para poderem ter atividade física e brincarem livremente. Em casa, eu penso que há todas as possibilidades de gerir melhor o tempo para que possam brincar com eles. Brincar às escondidas, saltar em cima da cama, brincar com as panelas, os tupperwares, fazer um verdadeiro playground na cozinha, de fazer aquelas brincadeiras tradicionais, com todos os objetos que se tem lá em casa, porque as crianças precisam de se mexer, porque senão vão ter problemas de desordens mentais e problemas de desenvolvimento motor que podem ser preocupantes, não é? Portanto, neste momento teremos que acabar com o medo, não é? E voltar a termos uma vida aproximada à que tínhamos, com os cuidados, obviamente, que devemos ter, não é? Hoje já é possível estar nas esplanadas, já é possível ir à beira do rio, nós temos um rio Tejo absolutamente extraordinário, não é? Outras partes do país também têm zonas verdes e natureza muito interessante. Nós temos aqui em Lisboa, por exemplo, Monsanto, temos o Estado Nacional, o Estado Universitário, temos zonas verdes fantásticas, espaços de jogo e recreio que já estão desconfinados e, portanto, que podem ser ocupados pelos pais. Agora, a questão que se coloca é que os pais têm que ter tempo, não é? E é difícil muitas vezes combinar esse tempo de teletrabalho e, por outro lado, o tempo que as crianças têm disponível. Arranjar um bocadinho de tempo durante o dia para brincar dentro e fora de casa. E Exatamente. Fora de casa com as devidas medidas de proteção. Exato. Antes de colocar a próxima pergunta, queria só relembrar aos participantes que queiram colocar perguntas, têm a funcionalidade do Zoom do Q&A que podem colocar, e vou também abrir aqui um inquérito muito breve que podem responder sobre o webinar de hoje. E agora sim a próxima pergunta. O Sr. Carlos teve a amabilidade também de partilhar connosco a ligação entre o brincar e o sucesso profissional, o empreendedorismo e o sucesso para um cidadão. Sim. Não digo só para um trabalhador, mas sim também para um cidadão futuro. E a par disso também nos falou da superproteção. Da superproteção, sim. Da superproteção. E eu queria lhe perguntar mais especificamente quais são as consequências, a seu ver, da superproteção. Mas as crianças têm que ser protegidas, obviamente, não é? Principalmente quando são muito pequenas, precisam de colo, precisam de afeto, precisam de proximidade, precisam de segurança. Mas quando elas começam a andar, quando elas têm 3, 4 anos, elas já são completamente autónomas para fazer as suas descobertas. E é nessa fase de passagem para a posição de pé e a criança começar a ter capacidade de ter autonomia de transporte do corpo, que os pais devem atenuar essa linguagem terrorista do não. Isto é, de não permitir que as crianças possam fazer as suas aventuras. Não tenham medo, porque se a criança mesmo que caia, ela levanta-se. Nós só conseguimos pôr-nos de pé porque caímos muita vez. E, portanto, necessitamos de desconstruir esses medos que os pais têm, não é? Não tenham medo. Há 2 técnicas que eu costumo utilizar. Primeiro, se tiverem medo, virem as costas e deixem as crianças em paz. A segunda técnica, contem até 18. E quando chegarem ali ao número 15, as crianças já resolveram o problema, não é? Se elas estiverem a subir uma árvore e a criança está com medo, tem uma face cheia de medo e o pai está a vê-la, aquilo que tem que lhe dizer não é sai daí, não, tem que lhe dizer tu és capaz. E é esta inversão que nós temos que ser capazes de fazer neste país. Eu devo dizer que nós vamos aos países nórdicos e os adultos deixam as crianças à vontade no meio da neve e no meio da natureza, e eles são verdadeiros aventureiros e exploradores. Nos países do sul nós somos demasiadamente protecionistas. Isto provoca depois crianças muito vulneráveis, crianças que não são capazes de se adaptar a situações difíceis, crianças que não são capazes de resolver problemas complexos, não têm adaptação adequada à natureza, não ficam com um perfil que lhes permita ter uma cidadania ativa, e depois isso paga-se caro mais tarde, porque são crianças que depois têm dificuldades de se adaptar e ficam muito imaturos de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista cognitivo, mais suscetíveis a problemas de violência e de bullying. Isso está tudo estudado, não é? Portanto, é necessário agora fazermos uma formação parental, diria sucessiva, não é? E também aos educadores de infância, aos auxiliares, a todos os trabalhadores escolares, para que façam uma supervisão adequada, mas não uma supervisão sofrida, não uma supervisão
de estar sempre a interromper as crianças, acabar com as campainhas, acabar com os gritos, acabar com os apitos, deixar as crianças em paz, que brinquem de facto com prazer e refrear os medos. Refrear os medos significa que o adulto tem que se reeducar no sentido de dar mais autonomia, mais liberdade, mais independência, para que a criança seja feliz, para que a criança tenha sucesso, seja empreendedora. Nós sabemos hoje por estudos já efetuados que todas as crianças que estiveram felizes na infância foram bons artistas, foram bons atletas, foram também bons empresários e outras profissões mais, não é? Quer no âmbito artístico, quer no âmbito profissional, em outras áreas profissionais. Nós sabemos isto. E sabemos que aquelas crianças que tiveram uma infância muito amargurada por um excesso de proteção parental são crianças que depois vão atravessar um quadro de fenómenos relacionados com desordens diversas do foro emocional, do foro físico e mental, que são indesejáveis, porque os pais não fazem por mal, eu sei. Os pais querem tudo bom para os filhos. E nós nunca tivemos uma sociedade tão boa, nunca tivemos tão boas escolas e tão bons professores. O problema é que temos outro tipo de questões que temos que resolver, porque nessa ideia de proteger os filhos, nós estamos a dar cabo deles. Não é? Estou a fazer aqui uma expressão um bocadinho avantajada, mas no fundo é um bocadinho verdade, porque nós queremos tudo bom para os filhos, mas depois estamos a dar cabo deles porque nós lhes damos liberdade. É preciso libertar as crianças. Exato, e acabamos por, como disse o professor Carlos, torná-los assim um pouco imaturos, e já nos dizem também estudos a partir de organizações internacionais, peço desculpa, que o investimento para uma sociedade mais ativa e com menos problemas, a todos os níveis, deve-se fazer de facto na primeira infância. Primeira, segunda infância. Primeiros anos, exatamente, o investimento aí sai muito mais barato e Exato. tem muito mais benefícios quando o investimento é olhado para esse período. Por isso, Soraya, é que eu digo que temos que ter agora uma nova ideia de escola, Exato. Uma nova ideia de educação, uma nova ideia de espaço escolar, mas também uma nova ideia de rua e de cidade para os cidadãos, com mais participação das políticas públicas. Exato, de facto existem várias entidades que podem ser aqui promotoras desta mudança. Sim. A nível maior, mas nós pais, ou professores, ou adultos, simplesmente, ou cidadãos, podemos também ao nosso nível um pouco mais micro e individual também fazer aqui a diferença, sem dúvida. Sim. E eu diria mais que é ter mais bom senso e mais equilíbrio de não colocar as crianças tantas horas frente ao ecrã. Exatamente. Isto às vezes é um bocadinho difícil agora nesta altura, mas de facto é um ponto a reter. Temos uma última pergunta, professor Carlos. O sedentarismo e a postura incorreta estão correlacionados com o mercado de trabalho atual, que cada vez mais valoriza as tecnologias. Isto também, ligado tanto às crianças, mas também aos adultos. Os adultos. Como podemos lutar contra esta realidade? Como o indivíduo tem o poder de mudança ou depende de políticas públicas e empresariais? Nesta linha dos vários promotores da mudança. Eu acho que a Soraya já colocou a pergunta e já deu a resposta. No fundo é tentar demonstrar que aquilo que se está a passar com crianças por ensino à distância, e nestes 3 meses nós pudemos observar o exagero de horas que foi o facto de as crianças estarem sentadas e terem muitas horas de cansaço visual e também postural de estarem sentadas frente ao ecrã. Isso também acontece com os adultos, numa grande parte das profissões. E já está a discutir-se neste momento, provavelmente, o trabalho à distância poder ser feito nas empresas e não implicar o deslocamento para o local de trabalho, o que significa que isso implica que tenhamos também metodologias robustas de ensinar os adultos a estarem bem sentados, a fazerem breaks, intervalos. Ao fim de cada 10 minutos, levanta-se e faz uma caminhada simples, faz uma atividade física adequada para que se possa alongar a parte muscular, a parte morfológica, no sentido de ter uma postura mais adequada, porque nós, se andarmos por isso, estamos completamente marrecos, a ficar marrecos, não é? E a ter problemas gravíssimos mais tarde, como sabe a Soraya, nós temos na hierarquia das doenças mundiais, as doenças de coluna são as mais sérias, não é? E são as mais sérias porque nas últimas décadas o trabalho exigiu muito o corpo humano, não é? Quer em relação às educadoras de infância que passam muito tempo com as crianças ao colo, não é?
como as crianças passam com muitos quilos às costas, nas mochilas, não é? Da mesma maneira como os adultos passam muitas horas sentados na mesma postura, com situações de cansaço extremo, diria mesmo de burnout em alguns casos, não é? Porque essas horas exageradas que estão frente ao ecrã provoca, de facto, um cansaço físico e mental muito grande. Portanto, temos que equilibrar isso com, provavelmente, nem será atividade física, diria mesmo brincar. Os adultos também têm que brincar, levar um conjunto de brinquedos para o local de trabalho e poderem fazer umas brincadeiras com o seu próprio corpo para desconfinar o corpo na situação de trabalho, não é? Porque senão podemos estar a criar problemas de saúde pública, e neste caso saúde física e mental, para o futuro, muito grandes. Eu temo que estas gerações que agora passam em diversas profissões muitas horas sentados, quando chegarem aos 40, 50 anos, provavelmente serão problemas muito sérios. Obrigada, professor Carlos. Agora, talvez para terminar, vou fazer aqui um pequeno apanhado de algumas citações do professor Carlos Neto, que nos brindou aqui neste webinar. De facto, estamos perante um corpo que não se mexe, isto vou citando. Estar sentado, porque estar sentado é a maior doença do século. E temos então que arranjar tempo para brincar dentro, tempo para brincar fora, porque este também tem uma enorme ligação com o empreendedorismo e com o sucesso mais tarde para um futuro cidadão. De facto, lembrei-me também, e fiz aqui algumas ligações, é preciso arranjar tempo e é preciso arranjar espaço. Falou-nos do depressa e do devagar. Existe um livro para a infância que é muito interessante, da Isabel Munhoz Martins, que se chama exatamente Depressa e Devagar. Não vais tão depressa, João, anda mais devagar, anda, despacha-te a comer, pronto. E então o livro retrata um bocadinho a conversa dos adultos sobre o depressa e o devagar, e de facto temos que moderar um bocadinho esse tempo para a criança poder viver, poder estar, poder brincar. Portanto, arranjar tempo, arranjar espaço dentro, arranjar espaço fora, com as devidas medidas. Também fez-me lembrar um pouco, no nosso site temos um artigo redigido pelo Dr. Mário Cordeiro, que se chama Espaços Informais de Aprendizagem, que o professor Carlos Neto também nos falou aqui, que o espaço de aprendizagem não é só o espaço da escola, é em casa, é na cozinha, é lá fora, especialmente também na natureza, é na rua de Alcatrão, não é? Todos os espaços são espaços de aprendizagem e as principais descobertas e aventuras e crescimento é feito nestes espaços informais de aprendizagem. Exato. Aliás, quero interromper a Soraya para dizer, o Pedro Stress, um pediatra também conhecido, escreveu uma obra também muito interessante que se chama Paz Sem Pressa, não é? Paz Sem Pressa, é uma obra também aconselho a ler, que é muito interessante, sobre este tema. Muito obrigada. Professor Carlos, queríamos terminar às 9h30, são 9h37, mas deixo aqui os nossos maiores agradecimentos pela sua amabilidade, por partilhar o seu tempo e conhecimento também connosco. E se não houver mais nada a dizer, gostaríamos de encerrar este webinar. Tenho alguma coisa a dizer, não sei se o professor Carlos tem mais alguma coisa para partilhar connosco. Não dizer que foi um prazer estar convosco. Sinto aqui uma certa paz que me enche o coração. Provavelmente a vossa obra tem esse lado também espiritual muito profundo, que eu estou a senti-lo, não é? Com esta serenidade com que este webinar decorreu, e penso que isso é muito bom, porque é esse o futuro do século XXI implica também o melhoramento da nossa espiritualidade. Isso está nos objetivos da Organização Mundial de Saúde. Não é só as aquisições académicas. Também não devemos estar sempre à procura que as nossas crianças sejam competitivas, que tenham boas notas a qualquer preço, numa competição desenfreada e, por outro lado, numa sociedade de consumo. Temos que ser capazes de ir aos valores, aos princípios da vida. O que é que nós viemos cá fazer e dar sentido à existência? E eu penso que temos que caminhar para suavizar um pouco esta pressa em que vivemos, no sentido de as nossas vidas serem vividas com mais profundidade e com mais elevação espiritual. Não é? Muito obrigada, professor Carlos. Obrigado, Soraya.
Vou só partilhar agora, neste momento, informações sobre o próximo webinar, que vai ser no dia 17 com o professor José Reis Lagarto, direcionado para jovens que estejam no ensino superior, com o título Jovens, Universidade e Literacia Digital. Convido a todos para participarem e para divulgarem também o webinar. Quaisquer questões, esclarecimentos ou comentários podem nos contactar sempre que precisarem para o e-mail que está na tela e com todo o gosto que tivemos também em ter aqui o professor Carlos Neto e que teremos também no próximo webinar, com certeza, damos por encerrado este webinar. Muito obrigada, professor Carlos. Muito obrigado, Soraya. Foi um prazer estar convosco. Obrigada. Obrigado.